Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado ao estudo do direito público. Neste episódio, iremos abordar as técnicas de decisão adequadas ao controle de constitucionalidade abstrato principal. A primeira consideração a ser feita é de ordem terminológica. No direito alemão, chamamos a matéria de técnicas de decisão. No direito espanhol, a matéria se chama decisões de calibragem. No direito italiano, a matéria pode ser chamada como decisões manipulativas, decisões criativas, decisões interpretativas ou até decisões intermediárias. Fato é que, ao redor do globo, a terminologia mais adequada seria técnicas de decisão, a moda germânica. Outra consideração: o que tratam as técnicas de decisão? Na verdade, são modos de decidir nas ações diretas de controle abstrato principal. Modos esses que flexibilizam, que mitigam, que relativizam a sua eficácia retroativa, para melhor adequação da decisão ao caso concreto. A premissa seria a seguinte: qual é a natureza jurídica do ato inconstitucional? Ato inconstitucional é um ato nulo? O ato inconstitucional seria um ato anulável? Há uma controvérsia mundial entre a matriz americana, principal autor John Marshall, e a matriz austríaca, principal autor Hans Kelsen. Para os autores americanos, como John Marshall, a inconstitucionalidade quer dizer nulidade. Ato inconstitucional, portanto, seria ato nulo. Para os autores austríacos, por exemplo, Hans Kelsen, a inconstitucionalidade quer dizer anulabilidade. Ato inconstitucional, portanto, seria ato anulável. No Brasil, desde o século XIX, na criação do Supremo Tribunal Federal, entendeu-se que o ato seria nulo. Por isso que aqui há a declaração de inconstitucionalidade e não a anulação por inconstitucionalidade. Por isso que aqui há a decisão que declara a norma inconstitucional, via de regra, opera eficácia retroativa, retroage no tempo e alcança a norma desde o instante em que ela veio a ser produzida. Portanto, via de regra, declaração de inconstitucionalidade opera eficácia ex tunc, opera eficácia retroativa, até porque o ato seria um ato nulo e se declara a nulidade desse ato, contrário à Constituição. No entanto, em algumas situações, essa eficácia ex tunc radical não se mostra adequada ao caso concreto e pode ser que ela se mostre anacrônica. Por exemplo, pensemos numa hipótese de uma lei tributária. Ela instituiu um certo imposto. Essa lei data de 89, um ano após a promulgação da Constituição. E digamos que hoje o Supremo Tribunal Federal declare essa lei inconstitucional, o que é possível, até porque a lei é pós-constitucional. Aliás, seria até possível ser impugnada através de ação direta de inconstitucionalidade. Pergunto: como iremos justificar para o contribuinte que, na verdade, ele pagou um tributo indevido? Ou seja, que o ato seria nulo, se por mais de 3 décadas o ato foi cobrado dele. E mais, se nós não relativizarmos esse efeito, nós quebraremos a fazenda pública, até porque seguramente não é recurso suficiente para a União, Estado, Distrito Federal ou município repetir a cobrança. Lembre-se, se o tributo é inconstitucional, a cobrança passou a ser indevida, portanto deverá ser repetida. E não há condição financeira para tanto. Por conta disso, o direito alemão primeiro, depois o direito espanhol, por fim o direito italiano, e assim sendo, com essas influências, o nosso direito adotaram técnicas de decisão, decisões de calibragem, decisões intermediárias, criativas, manipulativas, interpretativas, como quer que chamemos. Na verdade, são modos de decidir nas ações diretas de controle abstrato principal, que importam em mitigação, em flexibilização, em relativização desse rigor, para melhor adequar a decisão ao caso concreto. A ideia, ao fim e ao cabo, seria a seguinte: eficácia retroativa é aquela que em regra se obtém ao se declarar a norma inconstitucional. Só que em certos casos não se amolda a essa hipótese. Assim sendo, importemos em atenuação, flexibilização, mitigação, relativização dessa eficácia, com isso propondo a melhor adequação entre o caso concreto e a decisão tomada por um tribunal constitucional. Fato é que, na origem do direito alemão e posteriormente na Espanha, na Itália, no Brasil e até em Portugal, nós tínhamos a princípio 8 técnicas. Em nossa legislação, há menção a 4 técnicas. E o Supremo Tribunal Federal tem aplicado mais 2 técnicas. Portanto, nos próximos episódios do nosso canal do YouTube, iremos estudar juntos 6 técnicas de controle de constitucionalidade abstrato principal. A primeira
é a modulação da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade, prevista no Brasil na Lei 9868 de 99, do dia 10 de novembro deste ano, no seu artigo 27. Sem dúvida, a principal técnica que hoje o Brasil tem aplicado, a tal ponto que ministros do STF chamam como regra, não mais como exceção. Há doutrinadores que chamam como regra, não mais como exceção. A prática a fez uma regra, embora na sua origem fosse uma exceção, o que é até algo possível. Além disso, ao chamado afastamento do efeito repristinatório, previsto na mesma lei citada, no seu artigo 11, parágrafo 2º, parte final. Outras duas técnicas citadas na mesma lei mencionada, no seu artigo 28, a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, conforme havia consignado, usa mais duas técnicas em seus acordos. Uma quinta técnica pode ser o processo de inconstitucionalização, também chamado de lei ainda condicional ou de inconstitucionalidade progressiva. E uma última técnica é a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Nesse episódio, então, apresentamos aos senhores e às senhoras as principais técnicas de controle de constitucionalidade ab stato principal que o Brasil tem utilizado por múltiplas influências, o que, aliás, é próprio do chamado transconstitucionalismo, aproveitamento de conhecimento estrangeiro para a resolução de questões nacionais. Nos próximos episódios, passaremos em revista a cada técnica, a começar pela próxima semana, nosso próximo episódio, dedicado à modulação de eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. Até lá então, forte abraço.